Temos também o Xuxexacho, que é o nosso disco da Chão Livre, também em cachete, pra você dançar com a turma da Xuxa, né não, meu menino? Sabe quem acabou de fazer aniversário e completou 40 aninhos de idade? O álbum Show da Xuxa, lançado em 1986. O grande responsável pela consolidação musical da Xuxa. Eu vou te falar, viu? Ele tem muitas curiosidades interessantes. É um dos discos da Xuxa que eu mais escuto. E vai ser incrível falar dele aqui hoje pra vocês na Central da Imaginação. E fica até o final, viu? Que o vídeo vai trazer algumas participações muito especiais. E que vocês também não estão esperando. Ficou curioso? Calma, eu já vou te contar. Só que antes não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, que é para não perder nada da Central da Imaginação. Vem comigo! Me auxiliar para assuntos incríveis, fantásticos, extraordinários e todas as bobeiras do mundo, aqui no Central da Imaginação, tá? Pois foi o sonho que me trouxe aqui. Antes de qualquer coisa, é muito importante a gente contextualizar essa história, porque muita gente acredita que o Show da Xuxa foi o primeiro álbum da rainha. Mas não é bem assim. Lá em 1984, Xuxa já dava seus primeiros passos no universo musical ao participar do disco Clube da Criança, ao lado de Patrícia, Luciano, Carequinha e outros nomes conhecidos do público infantil. No ano seguinte, em 1985, ela repete essa fórmula participando também do álbum do Trem da Alegria na faixa Bolo do Amor. Mas é nesse mesmo ano que algo realmente marcante acontece. Xuxa lança seu primeiro álbum solo intitulado Xuxa e Seus Amigos pela Polygram. Em 1986, Xuxa assina com a Rede Globo para comandar um programa infantil diário nas manhãs da emissora. Surgia ali o Show da Xuxa. Eu gostaria de falar pra vocês meus baixinhos de todo o Brasil. E se você quiser saber mais sobre a estreia e o primeiro ano do programa, tem um vídeo aqui no canal bem especial para você assistir depois desse, tá bom? Inicialmente foram pedidas 3 composições para integrar o programa, e para isso entrou em cena Som Livre, e Guto Graçamelo foi chamado para liderar a parte musical. Mais uma vez, o disco inicialmente não era nem para existir, e eles gravaram acho que apenas 2 músicas, que são Amiguinha Xuxa e Doce Mel. A Amiguinha Xuxa foi composta por Rogério Enoé e Messias Correia, que já havia trabalhado com Xuxa no ano anterior, ainda na Rede Manchete. A loira pediu algo muito específico, uma música de abertura que fosse extremamente alegre, vibrante e que traduzisse a energia do novo programa. Enquanto os dois conversavam sobre o conceito da atração, Rogério começou a rabiscar os primeiros acordes ali mesmo no violão. E aliás, o instrumento usado era um presente que o Pelé tinha dado pra Xuxa. A melodia foi nascendo aos poucos, os versos começaram a ganhar forma, até que a música ficou pronta. Quando a Xuxa ouviu o resultado, ficou imediatamente empolgada. Era exatamente o clima que ela queria para abrir o programa todos os dias. Bom dia, amiguinhos, já estou aqui. Tenho tantas coisas pra nos divertir. Quero ouvir vocês, vou contar até 3. Já a faixa escolhida para abertura foi Doce Mel, Bom Estar Com Você. Essa faixa que traz um dos detalhes mais curiosos e interessantes dessa fase. A introdução dessa música é, na verdade, um sample direto da música Lindo Balão Azul, composição do Guilherme Arantes. E essa sacada genial veio do compositor Lincoln Olivetti, que decidiu incorporar o trecho como uma forma de criar uma identificação imediata já com o público infantil. Com o resultado surpreendente das primeiras faixas gravadas para o programa, a Som Livre enxergou ali uma oportunidade enorme. O que inicialmente seria algumas faixas para integrar o show da Xuxa, acabou virando literalmente em cima da hora a decisão de construir um álbum inteiro, mas transformar essa ideia em realidade não foi nada fácil. Guto enfrentou uma forte resistência dentro do mercado fonográfico. Muitos cantores se recusaram a ceder músicas porque só viam a Xuxa como modelo e não como uma cantora ou apresentadora. Só que o Guto era extremamente exigente, e ele não aceitava qualquer material. Mesmo com a pressão da gravadora e o prazo apertado, ele fazia questão de manter um repertório forte, com músicas de qualidade que realmente tivessem potencial de sucesso. E com a missão de montar um repertório infantil praticamente do zero, Guto Graçamelo começou uma verdadeira peregrinação junto com a sua assistente Nina Pancivix. Ele saiu pedindo música para praticamente todo mundo que conhecia. Amigos, colegas de gravadoras, compositores, contatos antigos, qualquer pessoa que pudesse contribuir com algo voltado para o mercado infantil. E uma dessas faixas que surgiu foi quase improvável. Veio da assessora da Som Livre, Aretusa Garibaldi. Ela tinha uma musiquinha que costumava cantar para os filhos, e o Guto percebeu ali exatamente o tipo de material que precisava. Foi assim que nasceu Quem Quer Pão.
mas logo começaram a aparecer composições muito ambiciosas. E uma delas foi She-Ra, uma música que não foi feita sob encomenda para Xuxa. Aí quando eu cheguei lá, sabe, eu conheci a She-Ra. A She-Ra. Na verdade, nasceu como presente de aniversário para a filha do compositor Tavinho Paz, quando ela completou 3 aninhos. E o Tavinho ele é compositor daquela música Tá que tá delícia, não entucinho não, do grupo Ciclone, que aparece no álbum Xuxa e Seus Amigos, lembra? Tavinho acabou refazendo a música junto de outro compositor e originalmente era pra música ter uma pegada de bossa nova. E enquanto a música ainda circulava entre os bastidores da gravação, sabe quem foi que ouviu em primeira mão? A Virgínie, da banda Metrô. Mas eu acho melhor ela mesma contar essa história pra gente. Fala aí, Virgínie! Oi, Luiz! Oi, todo mundo! Então, tenho algumas lembranças um pouco misturadas sobre essa história de She-Ra, de Joe tocando no violão. Eu não me lembro exatamente quando foi que conheci Joe e Tavinho Paz, mas o Metrô lançou um compacto. De um lado tinha o beat acelerado e do outro lado tinha Sândalo de Dandy. E a letra de Sândalo de Dandy foi escrita por Tavinho Paz, que era um carioca. Joe também morava no Rio, se eu não me engano. Mas deixa eu contar, na hora que Joe pegou o violão, ele estava muito, muito feliz e me contando que essa música ia ser gravada, ou tinha sido gravada, pela Xuxa. E a Xuxa já era a grande estrela da televisão no reino infantil, né? A rainha dos baixinhos. Então era uma consagração e a gravação ficou linda. Mas quando o Joe me mostrou no violão, eu nunca tinha ouvido a gravação. Não sei se ela já tinha sido gravada ou não, mas a música era para a Xuxa, já estava definido, nunca foi assunto ela ser gravada por Metrô, qualquer coisa assim. E Joe cantou no violão e foi como um carimbo, pocket! Gravou na minha memória assim, eu achei a música genial, deliciosa e ele estava tão feliz. Joe tinha um sorriso maravilhoso, ele estava felicíssimo. Ele tocou uma vez e ficou impressa como um carimbo, pumba! Dentro da minha memória musical. E Xuxa fez lindamente essa canção. O Grayskull She-Ra me apresenta pro He-Man. Meu irmãozinho é uma gracinha e eu sou todinha do bem. É isso, a nossa memória às vezes falha, às vezes ela cria e é isso que a gente tem, né? Nossas belas memórias e o carinho e o amor que ficam para sempre das pessoas que passaram de forma tão marcante na nossa vida e tão importantes, né? Joe, autor de Tudo Pode Mudar, Tavinho, autor de Sândalo de Dandy, e a grande Xuxa, rainha dos baixinhos, com tantas pessoas felizes graças a toda a música que ela fez. E ela é vegana. Obrigada por tudo, um grande beijo pra você, um beijão pra todo mundo. Outra música com composições de destaque é Peter Pan, criado por ninguém mais, ninguém menos que a dupla Roberto de Carvalho e Rita Lee. Pra quem não sabe, eu também sou apaixonado pela Rita e tenho até tatuagem, depois mostro, hein? Rita, nascida em 1947, cresceu acompanhando um gibi muito popular nos anos 50, Mary Jane and the Sniffles, conhecido no Brasil como Laura Jane e Tiquinho. Na história, Laura Jane possuía uma areia mágica que a fazia diminuir de tamanho para viver aventuras ao lado do seu amigo Camundongo. E o ritual era sempre o mesmo, jogar um punhado de areia na cabeça enquanto repetia os clássicos versos. Areia da grossa, areia da fina, areia me faça ficar pequenina. Toda noite vem me visitar e a gente sai voando pela janela. Essa adaptação brasileira foi feita pelo poeta Bastos Tigre e acabou servindo como uma das inspirações diretas de Rita Lee para a música de Xuxa. Agora, uma outra faixa que carrega um peso emocional enorme para Xuxa é Meu Cãozinho Xuxo.
A música é uma homenagem direta para o cachorrinho da apresentadora na época e mexeu profundamente com ela. Quando ouviu a primeira vez, a Xuxa ficou tão emocionada que chegou a dizer que não conseguiria gravar porque choraria o tempo todo. E não é que foi exatamente isso que aconteceu? A gravação foi feita no dia do aniversário do Xuxo, em um clima totalmente sentimental. Durante a performance, Xuxa não segurou as lágrimas e o choro acabou sendo mantido propositalmente na mixagem final da música. E o próprio Xuxo estava no estúdio naquele momento e também começou a choramingar junto com ela. Xuxa, eu me lembro da primeira vez em que eu te vi. Foi maravilhoso. Já a Miragem Viagem tem uma história completamente diferente. A faixa é uma versão de Black Orchid de Stevie Wonder e se tornou a única música do álbum que não foi gravada pela voz da Xuxa. E quem assume os vocais é a Patrícia Marques, na época do Trem da Alegria. E essa decisão partiu da própria Xuxa, já que a mesma reconheceu que seria uma faixa bem difícil de interpretar. Tivemos também Garoto Problema, gravado em parceria com Evandro Mesquita. E pasmem, a música precisou ser gravada 2 vezes. Na primeira versão, Xuxa se mostra um pouco travada nos diálogos da canção. Faltava empolgação, naturalidade, aquela energia que o público esperava dela, sabe? Na verdade, a Xuxa estava exausta das gravações. E ela até explica isso no final dessa primeira versão. Beijinhos rouquinhos pra você e tchau, tchau. Olha, um super beijo, hein? Beijinho rouquinho já com saudade. Ou seja, a própria Xuxa confirma durante a gravação que ela estava já rouca de tanto gravar música. E mesmo assim essa versão chegou a ser prensada e lançada na primeira tiragem do álbum. Mas quando perceberam que algo não estava funcionando, a decisão foi rápida de refazerem completamente a música e os trechos falados. Foi então que nasceu a segunda versão muito mais animada, com Xuxa interagindo de forma leve e divertida ao lado de Evandro Mesquita. E a última música a ser gravada para o álbum também nasceu a pedido da própria apresentadora. Ela queria uma canção que falasse sobre um animal, e foi assim que surgiu O Meu Cavalo Frankenstein, composta por Mário Lúcio de Freitas, em parceria com Antônio Paladino. Eu tenho um cavalo que se chama Frankenstein, tão feio, mas tão mansinho, que assobio e ele vem. Tem um rabo arrepiado, mas parece um espanador, e uma orelha grande, maior que um abanador. Com as músicas definidas, é nesse ponto da história que entra uma peça fundamental para a história desse disco, que na época gravou o disco praticamente todo com a sua própria voz. A missão da Xuxa era ouvir cada detalhe e reproduzir exatamente igual. E segundo o Guto, ela levava isso como uma disciplina impressionante. Nunca reclamava de cansaço, era um trabalho incansável. A voz de Xuxa foi gravada em nada menos que 46 canais diferentes, todos tratados separadamente em estúdio. Depois, tudo foi mixado em cerca de 150 canais, criando a sonoridade que marcou a geração. Eu sei que eu falo bonitinho, mas tem uma pessoa muito especial, minha amiga querida, que tem mais propriedade do que eu pra contar essa história desses bastidores do disco. Estão preparados? Porque eu ainda não tô. Pode entrar, Nina. Conta pra gente como foram os bastidores caóticos da gravação do show da Xuxa. Oi, Luiz Henrique, muito obrigada pelo convite. Eu quero te parabenizar por mais esse projeto. Você realmente reúne testemunhos importantes dos bastidores da música brasileira. No caso, sempre uma riqueza em relação à discografia infantil. E hoje a gente tem a oportunidade de falar sobre o primeiro disco da Xuxa. Eu estava lá e para mim é emocionante poder falar, porque assim eu vou homenagear o nosso querido Guto Graçamelo, que nos deixou recentemente, que está completando 40 anos de felicidade na vida dos seus baixinhos, né? Eu gostaria de deixar um pequeno relato, né? Eu estava lá quando estavam gravando e pensando como fazer. Por quê? Porque a Xuxa, absolutamente linda, iluminando qualquer ambiente onde ela entrava, uma pessoa autêntica, uma pessoa com relação muito amorosa com as crianças, e toda essa inocência dela e visceralidade juntas, uma pessoa realmente de luz. E claro que ela impressionou a todos os diretores, né? No caso João Araújo, da Som Livre, né? O próprio Guto Graçamelo, e eles decidiram que teriam que lançá-la como cantora dos baixinhos, mas acontece que ela não cantava. Ela não tinha essa afinação necessária para ser classificada
de cantora mesmo que para baixinhos. E na época não tínhamos Melodyne, que é o afinador, né, da voz, né? A pessoa tinha que cantar mesmo ou não se candidatar a nenhum tipo de canto, senão ia ser aquele mico, aquela vergonha. Essa mulher é um azogue, eu nunca vi um negócio igual, ela tem uma energia que, quer dizer, nós todos caímos aqui no estúdio de cansaço e tudo isso, e ela não para. Quer dizer, às 5 horas da manhã nós estamos todos dormindo e a Xuxa quer gravar mais. O Guto falou, eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou lançar essa moça maravilhosa. Ela vai fazer muito sucesso se depender de mim. Então ele começou primeiro a procurar repertório e ninguém queria mandar músicas para a Xuxa. Primeiro que ninguém conhecia exatamente o projeto, o que queria acontecer. Então, aí o Guto me pediu para ter uma função na qual eu sou zero esquerda, produtora executiva, não tenho a menor vocação, o menor talento para isso. Mas eu vi que ele estava precisando de ajuda, a gente tinha uma amizade lindíssima também. Eu falei, tudo bem, vou ver se eu consigo ajudar o meu amigo. E aí lá fui eu, na função de ligar para vários artistas pedindo música. Comecei a ligar para os compositores amigos, para dar música, não sei o quê. Ninguém deu. Ninguém queria dar música para ela cantar. Liguei para Alceu Valença, Guilherme Arantes, Paralamas do Sucesso. Olha, várias pessoas acabaram enviando algumas músicas, não as melhores do repertório, mas contribuíram sim. Mas o que foi muito interessante é que o Roberto de Carvalho, o marido da Rita Lee, mandou uma música chamada Peter Pan, com ele cantando. A Xuxa se encantou com essa música e acabou falando, Guto, eu gosto dessa música. E começou a cantar como se fosse Roberto de Carvalho, imitando igualzinho. O Guto levou aquele choque, né? E falou, tá aí, descobri como é que ela vai virar cantora. Eu vou pedir para alguém fazer a voz guia e ela vai imitar essa pessoa cantando. Assim que a gente vai conseguir entrar nos tons e afinar e fazer todas as inflexões que eram importantes e tudo mais, né? E aí eu fui essa vítima. Eu sempre fui backing vocal, nunca gostei de fazer solos, mas é claro que quando precisasse eu teria que estar disponível. E agora é o momento de eu me apresentar. Quem não me conhece, eu sou Nina Pansevski, sou professora de canto, fonoaudióloga, preparadora de alguns realities como The Voice Kids, The Voice Mais, Popstar, Superstar, Estrela da Casa, enfim, tem uma longa lista, mas eu sempre fui, com muito orgulho, há 46 anos, backing vocal. Gravei muitos DVDs, CDs e discos, na época que eram discos, e participei de muitos shows de mais de 400 artistas nacionais e internacionais, de Dionne Warwick, Milton Nascimento, Ivan Lins, Roberto Carlos, a Zeca Pagodinho, Martinho da Vila Alcione, Caetano Veloso, Gal. Nossa, olha, é um mundo de artistas. Eu tive esse privilégio de estar sempre testemunhando os bastidores, né, da produção musical no Brasil nas últimas 4 décadas e mais. Então, bastante experiente como backing vocal, né? O Guto resolveu, então, Nina, já que você vai fazer os backing vocals do disco da Xuxa e você vai fazer também a regimentação e regência infantil das crianças que vão cantar nesse disco, que tal se você quebrar o galho e fizer para mim a voz guia para a Xuxa cantar por cima da sua voz? Eu vou te dirigir no estúdio, ela vai copiar exatamente o que a gente for fazer no estúdio. Eu falei, Nina, seguinte, você vai trabalhar para mim. Eu vou te produzir como se você fosse a Xuxa. Aquelas coisinhas que a Xuxa fazia, esses detalhes. Comecei a inventar detalhezinhos com ela e vou gravar o que será o disco dela com a sua voz. Lá fui eu, né, fazer o que o Guto estava me pedindo. E aí era muito engraçado, porque ele falava assim, Nina, não, esse vibrato não, vai assustar a Xuxa, tira o vibrato, voz lisa. Me corrigindo o tempo todo no final. Nina, não precisa afinar tanto assim, pode ser que você assuste a Xuxa. Não precisa fazer tão bem cantado assim. Ele foi um amor, assim, pensando em tudo que poderia conquistá-la ou afugentá-la. Ele tomou todo o cuidado possível e aí ele
mandava as músicas para ela, gravadas onde ele tinha me dirigido no estúdio, do jeito que ele achava que ela poderia e deveria cantar. Ela ia para casa, ficava ouvindo a fitinha noite e dia, dormia ouvindo a fita. No dia da gravação ela estava totalmente preparada, cantava por cima da minha voz no estúdio, até que a gente conseguia então retirar a minha voz e, se precisasse, em alguns trechos, para apagar alguns incêndios, a gente gravava então backing vocal para algum tipo de erro ou alguma coisa que não estava muito afinadinha, ela não conseguia melhorar, para aquilo ter um outro aspecto, né? Para não chamar a atenção negativamente. E depois a gente chamava as crianças e a gente fazia junto com as crianças, inclusive, além da regência, umas 4 pessoas, nós também cantávamos imitando vozes de criança, né? E foi um sucesso. Ela conseguiu se tornar cantora por causa dessa sacação do Guto. Ele não tinha nada parecido para ele copiar naquela época, ele não tinha visto nada no exterior, ninguém tinha feito isso no Brasil, então ele realmente foi o primeiro. E depois eu trabalhei com outros produtores quando o Guto e a Marlene, infelizmente, depois do primeiro disco, se desentenderam, né? A Marlene pediu para o Michael Sullivan, meu amigo também, cuidar da Xuxa, e a gente continuou com um esquema parecido, também fazendo backing vocal. Mais tarde, Ari Sperling, outro produtor musical, cuidou da Xuxa. Ela teve muita sorte. Ela ficou de competência em competência, né? Mas o Guto, embora eu fiquei bastante tempo trabalhando com ela, com outros produtores, mas o primeiro disco me marcou muito. Foi uma preocupação para ela se sentir bem, ela se sentir confortável, ela entrar nesse mundo musical sem ficar assustada, sem achar que tinha um peso muito forte em cima das costas dela. Eu achei que todas as atitudes do Guto foram tão queridas assim, para protegê-la, para deixá-la à vontade, e tanto que ela aconteceu. E ele acreditou, do começo até o final, acreditou nela, na capacidade dela, na entrega dela de fazer da melhor forma possível, e achou uma fórmula a qual ela se encaixou perfeitamente, né? E depois ela curtiu tanto cantar que tinha uma música chamada Meu Cãozinho Xuxo, uma coisa assim, que ela não conseguia cantar sem chorar. Começava a cantar, na terceira frase ela estava chorando copiosamente. Por que você está chorando? Porque eu me lembrei do meu cãozinho, eu gostaria que ele estivesse aqui comigo. Peraí que eu vou cantar de novo, vou dedicar essa música para ele. Então, realmente a Xuxa era um encanto, né? Mas na época chamou a atenção de todos os produtores, todas as pessoas que estavam em volta dela, admirando essa entrega, essa originalidade, né? Ela não copiava ninguém, ela era o que era, e ela chegou com um produto fantástico, um ser humano fantástico, acima de tudo, né? Mas é isso, então, um beijo, espero que eu tenha contribuído só um pouquinho para essa memória dos discos infantis, hoje homenageando a Xuxa. Um beijo para todos. Tchau, tchau. O álbum foi lançado no dia 6 de agosto de 1986, nos formatos de vinil e fita cassete, contando com uma forte divulgação dentro do programa Show da Xuxa. E claro, visando a magnitude do sucesso de Xuxa pelo país, a loira iniciou sua primeira grande excursão no dia 21 de setembro de 86, em Marilândia, no sul do Paraná, em que, por onde passava, mesmo com repertório reduzido e constituído principalmente por gincanas com o público presente, Xuxa já lotava estádios e ginásios por todo o território nacional. A turnê foi concluída em Natal, no dia 20 de junho de 87, somando cerca de 30 apresentações realizadas por todo o Brasil. E detalhe, só não teve mais apresentações que a loira precisou iniciar os preparativos para o lançamento do segundo show da Xuxa, ocorrido 3 dias depois que a turnê acabou. Mas isso já é assunto para outro vídeo. Inclusive, gente, sabia que essa turnê era chamada em alguns lugares como Beijinho Beijinho? Eu acho isso o máximo. Ah, e uma fake news que percorre há anos entre os fãs é de que a turnê do álbum teria sido iniciada em agosto de 86 no Parque Play Center, o que realmente chegou a ser anunciado pelo jornal Estadão, mas que não chegou a ser realizado
por motivos desconhecidos. Tanto que o próprio perfil oficial do Playcenter no Instagram chegou a desmentir a informação. E calando a boca de quem duvidaria que daria certo, antes mesmo de chegar nas lojas, o álbum já havia vendido aproximadamente 300 mil cópias. E ao contrário de que muitos pensam, não existia um ensaio fotográfico oficial para esse álbum. Isso mesmo, a icônica capa do disco não nasceu para ele. A gravadora Som Livre escolheu aquela foto depois de encontrar um book que a Xuxa havia produzido anos antes, ainda como modelo da Ford Models. Quando viram as imagens, decidiram ali mesmo que uma delas seria perfeita para estampar o álbum. Só que tinha um pequeno problema. Xuxa simplesmente detestou a escolha. Ela ficou tão incomodada que chegou a esconder a fotografia para impedir que ela fosse utilizada. Só que o João Araújo, diretor da Som Livre da época, foi bem mais rápido. Com muita habilidade e um certo jeitinho estratégico, conseguiu driblar a resistência da apresentadora e garantiu a imagem que acabaria se tornando uma das mais emblemáticas, mas também mais icônicas da história da música brasileira, quiçá até do mundo. Sem ensaio, sem planejamento e mesmo assim absolutamente histórica. Em 2011, para celebrar os 33 anos do álbum, Xuxa recriou a icônica pose da capa em um ensaio especial para o jornal Canal Extra. E o mais curioso é que essa foto comemorativa não ficou apenas como homenagem. Anos mais tarde, ela acabou sendo escolhida oficialmente para estampar o box Show da Xuxa mais Seleção Fãs, lançado em 2013 pela Som Livre. Como as músicas foram criadas inicialmente para servir de trilha do Show da Xuxa, praticamente todo o repertório do álbum acabou sendo executado e coreografado dentro do próprio programa. Mas algumas faixas ultrapassaram limites do matinal. Doce Mel e Turma da Xuxa ganharam clipes exibidos em rede nacional no Fantástico, ampliando ainda mais a exposição de Xuxa como cantora. No total, foram vendidas 2.689.000 cópias. E com esse número, Xuxa ultrapassou Roberto Carlos e assumiu o posto de maior vendedora de discos do Brasil naquele momento. E pensar que tudo começou de forma modesta, hein? Segundo o Guto Graçamelo, a gravadora precisou agir rapidamente para acompanhar aquele fenômeno inesperado. Em apenas 7 dias, já foi necessário entregar um disco de ouro para Xuxa. Uma semana depois, o álbum já batia a marca de 250.000 cópias e conquistava o platina. A progressão foi tão absurda que virou um problema logístico. Quando o disco ultrapassou 2 milhões de cópias, João Araújo percebeu que a fábrica não parava só para produzir prêmios. Foi então que surgiu uma ideia inédita no Brasil. Chega de só ouro e platina, inventa aí um disco de diamante. No programa de Natal de 1986, ela recebeu nada menos que 8 discos de platina, pelas mais de 2 milhões de cópias vendidas. Isso até aquele momento, tá? E o mais legal é que o reconhecimento não ficou só dentro da Som Livre. O álbum conquistou o prêmio de melhor álbum infantil de 86, em votação pela Rádio Globo, e permaneceu incríveis 43 semanas na lista dos mais vendidos do Nopen. Maravilhosa! Sensacional! Caraca, quanta informação, né? E com certeza devem existir tantas outras que a gente ainda não faz nem ideia, mas que a gente espera que veja a luz do dia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Afinal de contas, 40 anos não é uma data qualquer e esse álbum merece toda a atenção do mundo. Mas agora eu quero saber de você. Qual é a sua música favorita desse disco? Teve ele na época? Deixa aqui nos comentários, bora estender essa conversa. Eu não posso deixar de falar aqui que esse vídeo é um agradecimento especial para um amigo muito querido, Léo Medeiros, que sempre está colaborando aqui comigo no canal e ele ama muito esse álbum. Toda vez que eu falo o nome Meu Cavalo Frankenstein, me vem na cabeça ele pequenininho, claro, imaginando, óbvio que eu não tava lá, ele pequenininho brincando de cavalo Frankenstein com o cabo da vassoura. Não é, Léo, assim que você brincava? Então, meu amigo, é pra você esse vídeo, é uma homenagem pra você. Um beijo. E óbvio, uma grande homenagem também para o querido Guto Graçamelo, que faleceu recentemente, mas que a história dele vai permanecer viva através dos meus relatos, dos da Nina e de tantos fãs aqui no Brasil. E muito obrigado por assistir até o final. Caso você ainda não me siga, eu também estou no Instagram, @centraldaimaginação. Beijinho, beijinho e talvez até a próxima. Talvez não, até a próxima.